Olá, irmãos! Essa aula nossa, ela é a penúltima da nossa revista, que fala sobre os profetas menores, e a gente vai falar sobre Malaquias. Bom, Malaquias, ele viveu aproximadamente 500 anos antes de Cristo, né? Ele viveu no período pós-exílio da Babilônia, né? Então ele está num momento que o povo está sendo reconstruído, vamos dizer assim, né? A identidade daquele povo está sendo reconstruída. Malaquias, ele é contemporâneo de Esdras e Neemias, né? Que são dois judeus, duas pessoas que trabalharam aí na reconstrução do país. Esdras, inclusive, é considerado, né, as teorias dizem que foi ele que organizou o Antigo Testamento, né? Foi ele que reescreveu provavelmente o livro de Crônicas, foi ele que fez alguns acertos, vamos dizer assim, para deixar o cânon do Antigo Testamento mais adequado, mais correto ali, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a identidade daquele povo. Malaquias, ele está então num momento que o povo está se reconstruindo. Como ele está se reconstruindo, né, Malaquias ele faz um apelo e uma crítica, né, para que aquele povo retorne ao momento que tinha uma aliança saudável com Deus, ao momento que seguia os mandamentos de Deus, seguia os ensinamentos, seguiam as leis, coisa que o povo provavelmente, né, devido ao exílio, mas coisa que o povo estava perdendo e estava perdido praticamente. Ele estava numa situação, vamos dizer assim, de impureza religiosa, né, de impureza de práticas mesmo, de convivência, impureza nas finanças, impureza nos casamentos e impureza dos sacerdotes ali que cuidavam do templo e eram os líderes da religião. Importante também ressaltar que esse livro de Malaquias ele tem algumas profecias que falam sobre o Messias. Então ele também é um livro importante. Além, claro, do que a gente vai chegar lá, mas além de ele falar também sobre dízimos, né? Que vem até aquele versículo muito famoso, que muitas igrejas utilizam, talvez até de forma incorreta, mas que é Malaquias 3:10. A gente já vai chegar lá e a gente já vai falar sobre isso. A lição, ela traz algumas divisões para a mensagem que está ali no livro de Malaquias. Então ela faz 4 divisões. E essas 4 divisões ela vai falar sobre o amor. Então, por mais que seja um livro profético e que tem como característica apontar, né, os erros de um povo, que pode ser os judeus ou pode ser, como no livro de Obadias, os edomitas, né? Ele é um livro que tem uma linguagem crítica, mas a gente vai, no decorrer da lição, perceber que ele está falando basicamente do amor de Deus e do que o povo está fazendo com esse amor de Deus. Também é algo que vai ser relatado nesse livro. Então, o primeiro item citado na revista é: o amor de Deus é declarado ao seu povo. Então está lá em Malaquias 1, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos amas? Então o povo está pedindo uma prova, né? A gente tem que imaginar que é um povo sofrido, é um povo que retornou do exílio, é um povo que sofreu uma perda de identidade. Então eles estão perguntando para Deus, quero uma prova de que o Senhor nos ama. E o texto vai continuar. Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos, no entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes, mas tenho odiado Esaú e os seus descendentes. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto, e agora as suas terras só prestam para animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem: as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com quem o Senhor está irado para sempre. O povo de Israel vai ver isso acontecer e todos dirão: o Senhor é grande e o seu poder vai além das fronteiras de Israel. Então, a gente vê que Deus diz: eu os amo, eu sempre amei vocês. Mas o povo fala assim: a gente quer uma prova. E aí, o profeta vai dizer aqui que Deus diz que a prova é o que ele fez com os edomitas, né? E a gente vê que os edomitas sumiram ali da face da terra. Essa profecia com os edomitas também está escrita lá no livro de Obadias, que foi uma das aulas nossas aí. Então essa é uma prova que o povo pede e Deus dá, né? Isso é o item 1. O item 2, ele vai continuar falando sobre o amor, mas ele mostra de forma prática o que é desprezar o amor,
algumas pessoas, alguns estudiosos vão dizer que amor é atitude. E talvez o livro traga essa ideia de que o pecado é uma atitude de desprezo ao amor. Então o item 2 da lição, ele vai dizer: o amor de Deus, ele é desprezado pelo seu povo. Bom, mas como assim? O livro de Malaquias, ele vai elencar as atitudes pecaminosas do povo em relação a algumas coisas que desagradam a Deus e que transformam esse amor que Deus está dando, né, está fornecendo ali para aquele povo, transforma aquele amor em algo que é desprezado, algo que não tem valor para o povo. Então vamos lá. Malaquias 1, versículos 6 a 14. O Senhor Todo-Poderoso diz aos sacerdotes: o filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que vocês não me respeitam? Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que desprezamos? Foi com um alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também porque pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele aceitaria com prazer e atenderia aos seus pedidos? Eu, Senhor Todo-Poderoso, falei. Então, Deus está fazendo uma crítica ao que aqui? Ao pecado no culto. Então, para oferecer algo para Deus, era o melhor. Era o melhor bezerro, era a melhor ovelha. E aí ele vai dizer aqui que eles estão oferecendo animais cegos, animais aleijados, animais doentes, ou seja, animais que já seriam descartados, que já não teriam utilidade. Essas pessoas pegam e vão lá e falam: vamos despachar isso aqui na igreja, vamos despachar isso aqui lá no templo. Então não está oferecendo o melhor para o Senhor. E é isso algo que Deus acha um desprezo, que Deus considera um desprezo ao amor que Deus está oferecendo. Esse é o pecado no culto, que é uma forma que o povo estava utilizando para desprezar o amor de Deus. O segundo é o pecado no sacerdócio. Então, o sacerdócio, ele era o líder religioso daquele povo. E como é que funciona? O sacerdote, ele dirige, né, a religião, vamos dizer assim. Ele dirige a religião naquele povo. E ele também pega as ofertas, os dízimos do povo e distribui para o templo ser sustentado. Então, os levitas, que dependem do sustento do templo, as viúvas, os órfãos, os viajantes, né, eles dependiam daquele sustento do templo. E o sacerdote pegava aquilo do povo e deveria entregar no templo. Só que os sacerdotes, conforme o relato bíblico, eles estavam agindo de maneira imprudente. Não estavam sendo corretos nessa transação. Não estavam passando o que era certo para o templo. Então estavam desviando o dízimo, desviando, né, as ofertas que eram recebidas para o templo e estavam provavelmente consumindo para seu próprio prazer, né, consumindo por eles mesmos. Então vamos lá, isso aí está em Malaquias 2, de 1 a 9. O Senhor Todo-Poderoso diz: sacerdotes, eu estou falando com vocês. Se não obedecerem ao meu mandamento e se não resolverem me honrar, então eu farei cair sobre vocês uma maldição, e amaldiçoarei tudo o que vocês receberem pelo trabalho que fazem. Aliás, já os amaldiçoei porque vocês não resolveram me honrar. Vou castigar os seus filhos e esfregar na cara de vocês as fezes dos animais que vocês oferecem em sacrifício. E além disso, vocês serão levados para o lugar onde as fezes são jogadas. Assim vocês saberão que eu estou dando esta ordem a fim de que a minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, não seja quebrada. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Na aliança que fiz com eles, eu lhes prometi vida e paz. Fiz o que tinha prometido para que eles me respeitassem. E de fato, eles me respeitaram e temeram. Ensinavam sempre o que era direito e nunca o que era errado. Viviam em paz comigo, faziam o que é certo e ajudaram muitos a deixarem o caminho da maldade. Os sacerdotes devem ensinar a verdade a meu respeito, e todos devem pedir conselho a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são os mensageiros do Senhor Todo-Poderoso. Mas agora vocês, sacerdotes, estão saindo do caminho certo, e os seus ensinamentos já fizeram muitas pessoas pecarem. Vocês estão quebrando a aliança que fiz com os sacerdotes. Por isso, eu vou fazer com que o povo os despreze e rejeite, pois vocês não me obedecem e quando julgam causas, não tratam a todos com justiça. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Então ele critica a atitude dos sacerdotes. Eles não estavam honrando o nome do Senhor
eles tinham um exemplo diferente no passado, ou seja, eles já sabiam como deveria ser feita, a forma que deveria ser tratada a justiça ali naquele povo, a forma como o serviço do templo deveria ser tratado, porque eles já tinham exemplos, mas mesmo assim eles estavam desprezando. E aí Deus fala que vai esfregar fezes na cara deles, que vai os amaldiçoar. Então Deus diz que vai castigá-los. Então esse é o pecado no sacerdócio. Vamos dizer que é o pecado na liderança daquele povo. Continuando, outra forma de desprezo ao amor de Deus, relatado no livro de Malaquias, é o pecado na família. Está lá em Malaquias 2, de 10 a 16. Não é verdade que todos temos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que então enganamos uns aos outros, desprezando assim a aliança que Deus fez com os nossos antepassados? O povo de Judá tem sido infiel a Deus, e o povo de Israel e os moradores de Jerusalém fizeram coisas nojentas. O povo de Judá profanou o templo que o Senhor ama, e os homens casaram com mulheres que adoram ídolos. Que o Senhor expulse do nosso país as pessoas que fazem isso, sejam quem forem, mesmo que apresentem ofertas ao Senhor Todo-Poderoso. Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E cada um de vocês pergunta: por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos, que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher, pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Então, outra forma de desprezo ao amor de Deus é o pecado na família. E aí ele vai trazer alguns pontos aqui. Ali no começo, ele fala sobre a farsa ou a hipocrisia, que é no versículo 13. É uma forma de ironia, né? Existe outra coisa que vocês fazem: gemem e choram, cobrindo de lágrimas o altar de Deus, porque ele já não aceita mais os sacrifícios que vocês oferecem. E aí vocês perguntam por quê? Né? Então, ele está criticando ali essa farsa, essa hipocrisia das pessoas chorando, tentando mostrar talvez uma forma emocionada, né? De que não entendem porque Deus não está aceitando o sacrifício, né? Ou porque Deus não está os abençoando, mas fazendo isso já sabendo que eles estão agindo de uma forma incorreta com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com o núcleo familiar, né, que é também a base para aquela sociedade. Então, o pecado na família. Ele também vai falar sobre o adultério, né, sobre a infidelidade que o homem tinha para com sua mulher. E ele critica, dizendo que quando ele era moço, ele prometeu que seria fiel, prometeu na presença de Deus, né? Então, ele faz uma crítica a essa infidelidade. E também por isso ele diz que não está aceitando também o sacrifício. E por último ele fala sobre o divórcio, que ele abomina o divórcio, que ele despreza o divórcio, que ele não gosta que o homem faça isso. E ele não cita o livro de Gênesis, mas depois em Mateus a gente vai ver que Jesus, quando está debatendo lá com os fariseus citam um texto de Deuteronômio, onde Moisés deixou lá uma permissão para que o homem que quisesse se separar da sua mulher, tendo em vista que tinha alguma coisa que o desagradava naquela mulher, ele poderia dar uma carta. Isso aí está em Deuteronômio 24. Ali tinha essa permissão de você dar uma carta de divórcio para sua mulher, e a sua mulher poderia ir embora e se casar com outra pessoa. Os fariseus, no Novo Testamento, vão debater com Jesus falando sobre esse texto aí. Mas aí Jesus vai utilizar o livro de Gênesis, que é anterior à lei de Deuteronômio, né, anterior à lei de Moisés. E no livro de Gênesis fala que o homem vai deixar a sua casa e vai se unir à sua esposa, à sua mulher, e eles serão uma só carne. Né? Então Jesus vai utilizar esse texto aí. Então, se a gente não quiser chegar nas palavras de Jesus, né, em Malaquias a gente já tem essa abominação que Deus tem em relação a isso. Já tinha lei aqui em Malaquias, né, já tinha lei. Os judeus já poderiam fazer isso de acordo com a lei, mas Deus vai dizer, ó, eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Então ele vai fazer ali um alerta para aquele povo, dizendo que a família era um bem que deveria ser preservado e que a forma como eles estavam agindo com a família não estava agradando a Deus. Ele também fala sobre o pecado da
Murmuração. Está lá no versículo 17 do capítulo 2, diz assim: vocês falam demais e o Senhor está cansado de toda essa conversa. Mas vocês ainda perguntam, como foi que fizemos com que Deus ficasse cansado? Foi por dizerem assim, o Senhor Deus pensa que os que fazem maldade são bons e de fato Deus gosta deles. Ou então vocês perguntam, onde está o Deus justo? Então Deus está ali cansado da murmuração do povo. E o povo está murmurando, está falando assim, olha, o mal está prosperando. As pessoas que fazem maldades estão continuando, estão caminhando. Cadê o Deus justo? Cadê o Deus que vai corrigir isso daí? Então Deus também fala, ó, eu estou cansado disso. Isso é um desprezo com o meu amor. Estou cansado dessa maneira de agir de vocês, essa murmuração. E depois o pecado nas finanças. Está lá em Malaquias 3. Eu vou começar do 6. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Então aqui, no meio dessa leitura, está lá Malaquias 3:10, na versão minha diz assim, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Um ponto que a gente tem que trazer, que Deus está dizendo aqui, que é um pecado nas finanças, vamos dizer assim, ou um pecado material, questão mais física mesmo, né, mais material, de não estar administrando corretamente o bem que Deus deu para ele, né, não estar sendo grato por aquilo, né, agindo dessa maneira. Mas aqui ele fala assim, traga todos os dízimos à casa do Senhor, né, ou ao templo, para que haja bastante comida na minha casa. Então é bom a gente fazer aqui uma observação. O dízimo no templo, basicamente eram bens, e basicamente eles eram bens agrícolas. O que significa isso? Comida. Então, o dízimo, ele era comida. E a comida, né, que ficava ali no templo, ela era para sustentar as pessoas que trabalhavam ali no templo, né, os levitas, os sacerdotes. Era para sustentar também viúvas, órfãos, viajantes, né, ou seja, estrangeiros. Então, havia uma forma de equilibrar essa balança, vamos dizer assim, né? Equilibrar essa balança das pessoas que passavam por necessidades e das pessoas que dependiam daquele alimento. Então, as pessoas levavam até lá o alimento e aquele alimento ficava ali disponibilizado para as pessoas que precisassem comer. Importante a gente ressaltar isso porque alimento é perecível. Então, assim, o que vinha no templo, eu acho pouco provável que era desprezado, que era despachado. Essa comida venceu, vamos jogar fora. Então, tudo que vinha no templo ali era consumido, porque alimento é perecível, tá? Então, assim, é algo legal a gente pensar que esse dízimo desse Antigo Testamento era a comida que levava ali para sustentar essas pessoas. E aí, se a gente for fazer uma relação com a igreja atual, claro que você atualmente não consegue transformar seu dízimo em comida, exceto nas situações como a que a gente está vivendo agora, da pandemia. É difícil você levar, poxa vida, eu vou levar lá um cacho de banana ou metade de um cordeiro e deixar lá dentro do templo, para que o pastor Jorge ou as famílias que precisem vão até o templo e comam. Então é difícil a gente pensar dessa maneira. Então, claro que hoje as ofertas elas têm a necessidade de existirem para sustentar o templo, mas é legal a gente pensar que essas ofertas, esses dízimos aqui, eles atingiam um público específico. Então eram pessoas que estavam ali dedicadas à obra de Deus, possivelmente não tinham outra fonte de renda. Então essas pessoas eram viúvas, ou seja, viúvas geralmente têm filhos, e geralmente não têm empregos, geralmente tem dificuldade para conseguir o seu sustento. Então, o templo ajudava no sustento dessas viúvas, dessas pessoas necessitadas. Então, se a gente for pensar no templo dessa maneira, nosso templo também, trazendo, claro, para o Antigo Testamento, tem que fazer essa leitura, tem que sustentar essas pessoas. Os órfãos, né, são pessoas que não têm pais. Então, são pessoas necessitadas também, crianças, adolescentes, talvez. Essas pessoas também eram sustentadas pelo dízimo. Então, essa visão de Malaquias 3:10, ela tem que ser vista desse ponto também, não só de uma questão de
trazer tudo ali à casa do Senhor e vamos aumentar, vamos ficar maior, vamos ficar mais forte, vamos ter um templo mais bonito e um ar-condicionado, alguma coisa nesse sentido. Não é bem essa a ideia. A ideia ali é que houvesse comida na casa de Deus, no templo. Isso aí está lá no verso 10, né? Diz: Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Voltando aqui para a lição, isso é o pecado no administrar dos bens, talvez ou nas finanças, né? Não sei como você quer chamar, mas é essa questão material. Porque o que estava acontecendo ali? Eles não davam comida suficiente, provavelmente. Eles davam uma quantidadezinha lá, que ó, vou colocar isso aqui e tal, e uma quantidade que era pequena, talvez ínfima, talvez uma quantidade muito irrelevante para a necessidade do templo ou para aquelas pessoas que ele atendia, né? Que o templo atendia ali. Então provavelmente o que estava sendo entregue lá era muito pouco. Era muito pouco porque o povo entregava pouco, e era muito pouco porque provavelmente os sacerdotes faziam um desvio, separavam para eles algumas coisas, né? Então os sacerdotes estavam agindo de forma corrupta. Além do que, muito do que estava vindo ali era coisa ruim. Se era animal doente, era animal cego, era animal aleijado. Então assim, não era um animal ideal para consumo. Ou, pelo menos, ideal para que Deus olhasse e falasse: não, puxa vida, agora eles estão dando algo bom. Não estão dando qualquer coisa, eles não estão dando isso, estão dando algo bom. E se era alimento, se era milho, não sei, se era milho, se era cereais, trigo, arroz, não sei. Se era alguma coisa, isso aí era o que estava com caruncho, era o que estava perdendo, o que estava apodrecendo, né? Se o necessário era para sustentar o templo era, não sei, 100 quilos de comida, eles estavam dando 15, 20, 30, 40, 50 quilos, mas estavam dando menos. Então o templo estava meio que capengando. Isso Deus achava uma afronta, um pecado. Continuando falando sobre amor, o item 3, ele vai falar sobre o amor de Deus na profecia messiânica. Então no livro de Malaquias também vai existir versículos que falam sobre a vinda do Messias. Eu vou ler alguns aqui. Está lá em Malaquias 3:1. Diz assim o texto: O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Então a gente tem essa ideia de que é o anjo da aliança, né? Que é alguém que vai nos conectar novamente com Deus, que é Jesus. Então é uma profecia messiânica. Ele vai falar que Jesus é o sol da justiça, que o Messias é o sol da justiça, está lá no 4, versículo 2. Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria, como bezerros que saem saltando no curral. Ele também vai falar que o Messias ele vai ser um juiz. Isso aqui está lá no versículo 2 do capítulo 3. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. Então ele faz uma profecia de que vai vir esse Messias, e esse Messias ele vai ser um juiz, ele vai ser um purificador, ele vai ser o sol da justiça. Então ele traz aqui alguns elementos que são próprios da cultura judia, que é a espera do Messias. Né? Para a gente esse Messias veio e é Jesus Cristo. Além disso, o livro de Malaquias ele vai trazer uma profecia bem famosa, na qual ele diz sobre João Batista. Então vamos abrir aqui. Está lá em Malaquias capítulo 4, versículo 5. Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhe enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar o país e destruí-lo completamente. Então ele vai falar aqui sobre João Batista. Depois a gente vai lá em Mateus capítulo 11, vai falar que João Batista é o Elias, né? Então ele vai dizer que o Elias vai voltar, vai vir e vai preparar o caminho para o Messias. Essa figura, né, do Elias, essa ideia
do Elias, ela vai se completar aí na figura de João Batista, que é quem prepara os caminhos. Segundo o Evangelho de Mateus, fala sobre essa referência entre João Batista e Elias. Capítulo 11, versículo 14. E se vocês querem crer nas mensagens deles, ou seja, dos profetas, né? João é Elias, que estava para vir. Então Jesus ele vai dizer que João é quem a profecia falava a respeito de Elias. E por último, o profeta Malaquias, ele vai falar sobre o amor de Deus, e ele vai dizer que o amor de Deus é justo. Então o último item é o amor de Deus na promessa aos fiéis. Ele traz essa ideia de que Deus não vai punir todo mundo da mesma maneira. Mas sim, ele vai fazer um reconhecimento. Ele vai analisar quem de fato esteve ali temendo a ele, né? Porque esteve ali o amando, da mesma forma que Deus estava amando o povo, né? Quem estava ali o amando, lembrando que na minha concepção, e eu imagino que talvez esse livro traga muito dessa ideia, de que o amor é atitude. Então quando ele fala, quando o povo talvez estivesse chorando, falando, não, mas eu amo a Deus, mas amava a Deus e agia de forma contrária ao que isso parecia, né? Sendo infiel, ou sendo corrupto, né? Ou sendo imprudente, ou sendo desleixado, relaxado, né? Com a obra de Deus. Então, que amor é esse? Né? Eu acho que o livro traz muito dessa ideia. Né? Então Deus ele vai fazer essa análise, e é isso que vai dizer no capítulo 3. Vou começar no versículo 13. O Senhor diz, vocês falaram mal de mim e ainda perguntam, o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem, não vale a pena servir a Deus, não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos estão felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Então, os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Uma linguagem provavelmente simbólica aqui, né? Uma linguagem que, de fato, poxa, não sei se tem um livro lá, a gente fala, vai ter um livro da vida, seu nome está escrito no livro da vida, mas Deus é Deus. Acho que não precisa escrever num livro para você saber que para ele se lembrar de você. Não é essa a ideia, mas o fato de escrever lá é como que uma garantia de que você está lá, seu nome está lá no livro da vida. O nome dessa pessoa está lá como obediente a Deus. Então é uma garantia. É uma garantia de que Deus é justo, de que Deus sabe, de que Deus está anotando ali as atitudes daquelas pessoas. Continuando aqui no verso 17, o Senhor Todo-Poderoso diz, eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. Então Deus vai trazer essa visão de que Ele está atento, de que Ele é justo, de que Ele está vendo o povo cometendo infidelidades, corrupção, está vendo o povo sendo desonesto, mas Ele também tem consciência de que alguns o temem, tem consciência de que alguns lhe obedecem, e Ele está sempre de olho nisso aí. Ele mostra que Ele é um pai amoroso, um pai justo, um pai amoroso, um pai que quer o melhor para o seu povo, é um pai que vai mandar um filho para redimir o seu povo, para fazer uma nova aliança com o seu povo e restaurar esse povo. Então ele traz essa ideia de que ele é um pai amoroso e de que ele está de olho naquela forma irregular ou incorreta que o povo está agindo. E aí fica essa lição para a gente perceber que o amor de Deus está aqui, está agindo, está à nossa volta. E talvez a gente esteja o desprezando, né? Talvez a gente esteja o desprezando, não no sentido de falar, não, eu não amo a Deus. Né? Essas são só palavras. Né? Talvez o livro de Malaquias expresse muito bem essa ideia, né? Porque o livro de Malaquias várias vezes fala assim, vocês perguntam, por que Deus está cansado da gente? Mas eu vou dizer porque eu estou cansado. Vocês gemem e choram e vocês falam, mas cadê Deus? Então o livro vai dizer sempre essa pergunta e resposta. Vocês falam, por quê? Por que Deus está agindo assim? Por que Deus nos abandonou? Né? Então são só palavras. E aí Deus vai dizer, vocês estão falando só palavras. Eu sei o que vocês estão fazendo com atitudes. Né? E o amor de Deus, ele é refutado, segundo o livro de Malaquias, por aquele povo,
Por causa dos pecados, que são atitudes. Né? E a gente, se a gente for trazer essa lição para nossas vidas, as nossas atitudes. As nossas atitudes estão dizendo que a gente ama a Deus ou não? Sempre que eu faço essa pergunta, eu estou fazendo a pergunta para mim, lógico, né? Mas você deve se analisar, você deve fazer essa pergunta para você. As suas atitudes estão dizendo que você ama a Deus ou não? Não sei. Eu não vou responder aqui publicamente. Mas é uma boa reflexão que a gente deve fazer e a gente deve perceber que na Bíblia a gente já tem essa resposta, né? De como agir, do que fazer, de que caminho tomar. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.